Muitos operadores do direito não querem aceitar as mudanças que vêm sendo demonstradas há muitos e muitos anos. O livro do grande doutrinador Cândido Rangel Dinamarco, A Nova Era do Processo Civil, dentre vários conceitos explicados e abordados, um deles é a teoria da relativização da coisa julgada, justamente por hoje estarmos passando para um pós-positivismo. O que seria? O direito positivado é aquele direito que não pode ser questionado, é aquilo ali, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Nós sabemos que a maioria das leis foram criadas em momentos de ebulição de energias negativas, em épocas onde os conceitos que hoje são considerados ultrapassados foram base sedimentar para a criação desses direitos, né? Nós temos aí a era getulista, ditadura militar, e não só isso, mas um período fascista, digamos assim, não entrando em conceitos políticos, mas poderíamos dizer que seriam conceitos utilizados em épocas onde nós não tínhamos as garantias constitucionais que nós temos hoje, né? Os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, todos eles voltados para uma melhoria de vida, né? Para garantir aquilo que nós temos hoje, abarcado no nosso artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, esse pós-positivismo, alinhado ao garantismo dos princípios constitucionais, né, eles vêm trazendo força para essa teoria da relativização da coisa julgada, para demonstrar que a coisa julgada, muitas vezes ela pode ter sido julgada em uma época onde a lei ainda não tinha se desenvolvido, pois, como apresenta Cândido Rangel Dinamarco, o legislador, quando ele cria a lei, ele não consegue alcançar além do que os olhos dele veem. Muitas vezes ele não consegue alcançar além do que o próprio preconceito inserido nele diante das bases culturais que ele recebeu, da educação que ele recebeu, dos princípios que ele recebeu, do meio cultural, do meio, digamos até, de patrimônio, questão de patrimônio, meio de vida, se ele era uma pessoa de classe alta, de classe baixa, são conceitos sociais que nós sabemos que diferenciam de acordo com o meio onde a pessoa está inserida. A forma de ver a vida que ela tem, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E nós sabemos que isso não nós não devemos ver isso como uma forma negativa, uma forma de julgamento, porque cada um faz o melhor que pode, claro, quando livre de interesses, né, pessoais, dentro de suas possibilidades. Então, assim, a única constante que nós temos é a mudança, que tudo muda, que a lei muda. Aquilo que antigamente nós acreditávamos, hoje nós não acreditamos mais. Nós vemos aí até a supremacia e os direitos das mulheres em voga, né? E o crescimento das garantias, o crescimento da discussão a respeito do que é ético, do que é moral, essa mudança da moral e da ética, né? Do respeito, da valorização dos direitos individuais de cada um. Então, essa garantia, ela faz com que a lei mude. E nós temos aí vários estudos. Não é difícil de perceber. Nós usamos às vezes alguns conceitos de Rousseau, de Emile Durkheim, de Montesquieu. Alguns podem dizer assim, mas estão ultrapassados. Mas foram alguns dos únicos, assim como Kant, Descartes um pouco mais superficial, mas podemos trazer Miguel Reale. Miguel Reale traz uma brilhante explicação a respeito desse conceito do legislador quando o legislador cria a lei. Então, não precisamos ir muito longe. Pegamos aí o próprio Dinamarco, o Cândido Rangel Dinamarco, ele já demonstra o projeto Florença, onde foram feitos vários estudos em todas as áreas psicológica, área sociológica, área filosófica, área econômica, do porquê que o judiciário não consegue ter efetividade e garantir os direitos das pessoas, né? E eles descobriram que são 3 fatores. O primeiro fator
é o aparelhamento do Estado, não é a falta de investimento, né? O segundo fator é a lei, é justamente isso que nós acabamos de falar. Muitas vezes a lei ela não cumpre o propósito, ela não consegue atingir o caso prático, cada caso, todos os casos, ela não consegue abarcar além da sua capacidade de enxergar, justamente porque o legislador não consegue fazer isso. E aí nós entramos no terceiro problema, que é o mesmo problema do legislador, é o julgador. O julgador, ele também não consegue ir além dos próprios preconceitos, além das próprias características que ele consegue enxergar. É a mesma coisa que você dizer para uma pessoa assim: cite Kant. Como que alguém vai citar Kant se não leu Kant? Primeiro que é difícil entender Kant, né? É difícil entender Nietzsche, mas a explicação é mais ou menos essa. Como que alguém vai falar, como na música de Criolo, por exemplo, só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre, né? Só pode falar de amor quem ama. Então, a ideia é essa, nós temos que ter uma atitude voltada, uma consciência de transformação, de que o direito se transforma. É uma noção até meio óbvia, né? É muito óbvio, parece que o que eu estou falando aqui é óbvio, mas para algumas pessoas ainda parece que não caiu a ficha, né? Essa transformação. Mas isso é o velho misoneísmo, né? Misoneísmo da psicologia, que é a mudança, a aversão ao novo, a aversão a mudar a um próprio egoísmo de não querer reconhecer que pode estar errado e que muitas vezes não é culpa sua, é culpa todo de um sistema, de um processo que nós temos que colocar na nossa cabeça que, meu amigo, vamos em frente, a nova era do direito, né? A nova era da sociedade. Assim como dizia Einstein, não tem como você querer coisas novas fazendo sempre as mesmas coisas. Assim é no direito, assim é na psicologia, é na física, é na economia, em todos os ramos, em qualquer área de trabalho. Se a gente não renovar, a gente não vai em frente, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros e a coisa vai ficando cada vez pior.